Bom, pessoal, então vamos para o objetivo dessa aula, que vai ser justamente explicar como funciona a responsabilidade civil em matéria ambiental, tá? Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente tem que ter em mente que o elemento fundamental dela é o dano ambiental, tá? A legislação brasileira não define o que é dano ambiental, mas ela traz para nós conceitos que nos permitem identificar a noção de dano ambiental. Então, o primeiro desses conceitos é a ideia de poluidor. Quem é o poluidor? O poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. O que é a degradação? A degradação vai ser a alteração adversa das características do meio ambiente. A degradação nem sempre vai ser juridicamente relevante. E, por sua vez, a poluição é aquela degradação que é resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Como vocês percebem, com o conceito de degradação e o conceito de poluição, eles são extremamente amplos e permitem que eu enquadre qualquer tipo de alteração adversa dentro da noção de dano. Bom, como toda atividade gera algum tipo de degradação, quando essa degradação vai ser realmente considerada um dano ambiental? E aí a doutrina vai me trazer um conceito que o dano ambiental vai ser toda a lesão intolerável causada por qualquer ação humana, culposa ou não. Então, se eu tinha ou não intenção de causar essa ação, não é relevante ao meio ambiente. E aí é importante colocar que essa ideia de lesão intolerável, o que é uma lesão intolerável? Esse é um conceito dinâmico, que a partir do momento que você tem uma evolução da sociedade e da precarização das condições ambientais ou ainda da conscientização dessa sociedade, essa lesão intolerável evolui. Então, por exemplo, na década de 80 não se falava de poluição visual. Hoje nós temos diversas cidades que já têm leis regulamentando a questão do uso de outdoors e da organização da fachada dos comerciantes. Então, isso demonstra como houve uma evolução. Então, o cidadão colocar, né, na frente da sua loja um painel com letras garrafais anunciando o seu produto ou anunciando o seu tipo de comércio, na década de 80 e 90 não era um problema. A partir de 2000, isso passa a ser considerado, há um dano aí ambiental. Então, a ideia de lesão intolerável é um conceito dinâmico. Além disso, quando eu tenho que pensar nessa lesão intolerável causada por qualquer ação humana ao meio ambiente, eu tenho que entender que ela vai ter duas dimensões. Uma dessas dimensões se dá na ideia de macrobem, que é a ideia de interesses da coletividade, ou seja, o meio ambiente dentro dessa percepção de macrobem, de direito difuso, de patrimônio coletivo de todos nós, e que está sendo afetado por essa degradação. Uma outra dimensão é a dimensão do terceiro, que tem um interesse próprio individualizável, que foi afetado especificamente por conta daquela lesão do macrobem, na sua perspectiva de terceiro, do elemento ambiental destacado dessa visão de macrobem, que ele se aproveitava, e aí a gente tem aquela dimensão de microbem,
que é afetada por esse dano ambiental ao macrobem e, portanto, lhe gera um prejuízo específico. Então, esse dano ambiental, ele tem essas duas dimensões, essa dimensão difusa de patrimônio coletivo, mas ele também tem uma dimensão daquele individual que teve uma perda muito concreta no seu patrimônio ou na sua forma de sobreviver em decorrência dessa lesão ao macrobem. Quando a gente pensa ainda na questão de dano, esse dano ele tem um caráter multifacetário. Então, ele pode ser classificado de diversas formas, né, conforme a amplitude do bem protegido, quanto ao grau de reparabilidade dos interesses jurídicos envolvidos e quanto à extensão. E por que fazer essa classificação é importante? Para eu entender o tamanho da dimensão da responsabilidade civil. Porque uma vez que eu vou identificando essas dimensões do dano ambiental, eu consigo perceber como essa responsabilidade civil é ampla e a importância de eu investir em formas de evitar essa ocorrência do dano ambiental. Porque uma vez que ele ocorre, isso pode gerar, do ponto de vista de perdas para recuperar esse meio ambiente e para recuperar os interesses de terceiro, que são muito superiores às que eu teria tido se eu tivesse me preocupado em evitar o dano ambiental. Então, vamos agora entender como funcionam, né, essas multifacetas desse dano ambiental. Primeira coisa que a gente tem que entender é quanto à amplitude do dano ambiental. Esse dano pode ser o ecológico puro, então são aqueles bens próprios da natureza em sentido estrito, ou seja, é o rio, é a floresta, é a fauna, ou ambiental lato sensu, né, que são os interesses difusos da coletividade e abrange tanto esse dano ecológico puro, né, como também a questão cultural e artificial. Eu acho que nos dias de hoje, essa classificação de ecológico puro, ela perde um pouco a razão. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é na ideia do ambiental lato sensu, que abarque justamente os componentes do meio ambiente, sejam eles sentido estrito, ou seja, naturais, culturais ou artificiais. Já não dá mais para pensar naquela concepção só natureza. Então, vamos pensar no ambiental lato sensu, que abarca tudo, e no individual ambiental, que é aquele interesse individual que é lesado em decorrência de um prejuízo provocado a esse patrimônio ambiental. Ou seja, esse individual ambiental é o dano causado ao meio ambiente que ecoa especificamente no interesse particular, tá? E por que é importante eu fazer essa diferenciação? Porque quando eu estou falando dessa perspectiva difusa, esse dano ambiental, ele é imprescritível. Isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em abril de 2020, no julgamento do recurso extraordinário 654833, que definiu ser imprescritível a pretensão de reparação civil decorrente de dano ambiental. Ou seja, não há limite de prazo para exercer a pretensão de reparação civil decorrente dos danos que poderão ser reclamados perpetuamente ao Poder Judiciário, o que tem um potencial de afetar toda a cadeia sucessória empresarial daqueles responsáveis pelo ato poluidor. Trata-se de um precedente importante e que ainda precisa ser estudado para determinar como se dará sua aplicação e os efeitos dessa decisão. O relator desse processo foi o ministro Alexandre de Moraes. A demanda que originou essa discussão foi uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, que tinha como objetivo a reparação de danos materiais, morais e ambientais decorrentes de invasões para extração de madeireiros em área indígena ocupada pela comunidade Axaninca, no estado do Acre. Essas invasões ocorreram entre os anos de 1981 a 1987, portanto anteriores à promulgação da Constituição Federal de 88,
E por isso, para esses degradadores, se deveria observar a lógica do prazo prescricional de 5 anos previsto na Lei da Ação Popular, e não a ideia de imprescritibilidade. Porém, o STF confirmou a tese de que a pretensão de reparação civil por dano ambiental é, sim, prescritível, e que, portanto, não tem limite de prazo para que se exija na justiça reparação por danos ao meio ambiente. Pessoal, esse caso que eu coloquei aqui, inclusive, para vocês, de forma a sentença, e o link, caso vocês tenham interesse em se aprofundar mais nesse tema, ela deixa muito claro que os danos ambientais, por se tratar até de um meio ambiente, um bem disponível, eles não prescrevem. Então, vejam só, então, dano ambiental que eu fiz hoje, nada impede que ele seja condenado daqui a 50 anos. Então, isso mostra o grau de alcance dessa responsabilidade ambiental. Além disso, não há direito adquirido a degradar o meio ambiente. Essa foi uma tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese 3, e a súmula 613 do STJ determinou que não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Então, o que fala essa teoria do fato consumado? Era o caso de uma demolição de casa em área de APP e remoção dos escombros e recomposição da mata. E aí, o que se alegou nesse caso? Que, olha, a casa já estava lá há tanto tempo que ela tinha que ser considerada um fato consumado no direito, né? E o STJ entendeu que não. Mesmo que o adquirente que comprou essa casa não tenha sido responsável pela sua construção e por ter feito o dano, ele não vai poder se beneficiar de um dano ambiental que foi feito pelo seu predecessor. E quando ele adquiriu aquela casa, ele tinha que ter se revestido das cautelas necessárias quanto às demandas existentes sobre o bem. E que a possibilidade de terceiro ter adquirido o imóvel de boa fé, como foi o caso dele, não é capaz por si só de afastar a aplicação da legislação, né? Então, para afastar isso, teria que, no momento que se comprou esse imóvel, já não tivesse ali correndo um processo por meio de uma ação civil pública, determinando que aquela residência estava já numa situação precária. Então, o que eu posso dizer para vocês? Vocês percebem que, primeiro, é um dano imprescritível, segundo, que não importa se eu fiz ou não o dano, mas se já está ali materializado que ali há uma discussão de dano, eu posso ser responsabilizado por esse dano caso eu me torne responsável por aquilo por meio de ter adquirido aquele imóvel. Então, isso já demonstra a força. E no caso do dano individual ambiental, eu tenho prescrição, porém essa prescrição, o prazo de contagem dela, ou seja, o termo inicial dela, vai se dar a partir da ciência inequívoca dos efeitos desse ato lesivo. E aí, como é que funciona isso? Vamos supor que eu moro numa área contaminada, mas eu não sei que essa área é contaminada. Eu só vou descobrir isso muitos anos depois. Se eu tiver algum tipo de dano, por exemplo, à minha saúde, e for entrar com um processo contra aquele que causou a contaminação daquela área, esse que causou a contaminação não vai poder dizer, não, mas acontece que essa contaminação é da década de 40. Tá, mas eu não sabia disso, eu só fui descobrir isso em 2020, porque não se sabia que ali havia, por exemplo, um aterro clandestino de resíduos perigosos. E mais do que isso, o ajuizamento da ação de interesse difuso interrompe a prescrição da demanda judicial individual. Então, se eu tiver uma ação civil pública em trâmite, esse termo inicial, esse termo da minha prescrição vai ser interrompido até o quê?
o julgamento dessa ação civil pública. Por quê? Porque nessa ação civil pública é que vai realmente se determinar a extensão desse dano. E por que se faz isso? Porque, de certa forma, essa minha ciência inequívoca dos efeitos do ato lesivo só vai se dar no final da minha demanda judicial. Do quê? Do interesse difuso. Por quê? Porque esse dano ambiental individual, ele é reflexo do quê? Do dano ambiental lato sensu. Tanto que alguns autores chamam esse dano individual ambiental de dano reflexo ou dano ambiental por ricochete. Por quê? Porque ele é uma consequência do dano ambiental lato sensu. Então, aqui, pessoal, eu deixei para vocês a súmula do STJ, do 603 sobre fato consumado, com o link, caso vocês queiram ter mais detalhes. A questão da prescrição que eu já tinha comentado, né? E ainda eu deixei duas literaturas indicadas, que é o dano ambiental individual e o prazo prescricional da respectiva ação reparatória, e a prescrição da reparação do dano ambiental e o desastre de Mariana, que são dois textos curtinhos, bem interessantes, que posicionam essa questão da prescrição. E também deixei para vocês a decisão do STJ que fala sobre a prescrição do dano individual, caso vocês tenham interesse. Agora vamos a outra classificação dos danos, que é quanto aos interesses envolvidos e o grau de reparabilidade. Quando a gente fala de interesse, nós temos que entender que nessa questão do dano ambiental, a gente tem interesses difusos, que estão ligados a pessoas indeterminadas, que não podem ser identificadas individualmente, mas que são ligadas por uma circunstância de fato, que é justamente essa lesão que houve ao macrobem. O coletivo, onde os titulares são formados por um grupo de pessoas ligadas por uma relação jurídica base. Então, é um caso que acontece muito, por exemplo, os consumidores de água da companhia distribuidora que distribuiu uma água que estava contaminada, por exemplo. O individual, e aí esses dois são uma perspectiva onde a reparabilidade vai ser indireta. Ou seja, porque essa reparabilidade ela vai se dar de forma ao bem ambiental de interesse coletivo que foi atingido. Uma vez que eu reestruture esse bem ambiental, de certa forma, eu já vou conseguir atender o interesse dessas pessoas indeterminadas ou desses titulares que são formados por um grupo de pessoas ligadas por uma relação jurídica base. Ele não objetiva ressarcir interesses próprios e pessoais. Já o outro grupo que a gente vai ter são os individuais homogêneos e o individual. No individual homogêneo, há uma ideia de coletividade, porque aquele fato, né, aquele dano que aconteceu, ele é um fato que vai ser comum, que causa prejuízo a vários particulares, sendo que esses vão pleitear de forma coletiva a reparação do dano, mas cada um deles tem um foco específico dentro dessa demanda. Né? Por quê? Porque eu estou falando de um interesse particular. E cada um deles vai ter que comprovar como aquele dano ambiental o afetou. Então, ele vai ter que fazer essa comprovação, né, probatória de dizer, olha, esse dano me afetou de tal medida e me prejudicou de tal forma. Já no caso do individual, é o mais clássico, aí é uma pessoa que foi individualmente afetada, que pleiteia uma reparação ou indenização por agressão cometida ao meio ambiente. No individual homogêneo, normalmente nas questões ambientais, você tem essa questão pessoal, só que como tem um fato comum, essas pessoas se reúnem para aquele caso, mas nada impede que alguém que não tenha integrado, por exemplo, esse processo de interesses individuais homogêneos, decida entrar com uma ação individual. E nesses dois casos, né, dos interesses individuais homogêneos e no individual, a reparabilidade é direta. O interessado que sofreu a lesão vai ser diretamente indenizado na medida que ele consiga comprovar
o prejuízo que ele sofreu com aquele dano ambiental. Além disso, esse dano pode ser classificado quanto à sua extensão. E aí, esse dano pode ser patrimonial ou moral. Na esfera do dano patrimonial, ele vai se desdobrar em duas vertentes. Nessa ideia coletiva, né, que é a dimensão macro-bem, que recai sobre o próprio bem ambiental e visa sua restituição, recuperação ou indenização, ou seja, eu viso fazer com que aquele ambiente seja restaurado, seja reparado as condições em que ele se encontrava. Se eu não conseguir fazer essa reparação integral, e aí surge um dever de indenização. E ainda a questão individual nessa perspectiva do microbem, que visa coibir os prejuízos e deteriorações dos bens materiais das vítimas, né, a recuperação do status quo anterior, indenizações, danos emergentes e lucros cessantes, decorrentes daquele dano ambiental. E aqui é importante comentar que o STJ já definiu que para sanar essa questão tanto do dano patrimonial quanto do dano moral, eu posso condenar o poluidor simultaneamente e cumulativamente à obrigação de não fazer, à obrigação de fazer e de indenizar. Então, eu posso fazer com que esse meu poluidor seja condenado a todas essas formas de reparação para atingir justamente esse objetivo da reparação integral do meio ambiente. Então, se de um lado eu tenho esse dano patrimonial que é muito palpável, do outro eu tenho a ideia do dano moral. E esse dano moral, ele visa justamente suprir uma questão subjetiva, que é o sofrimento ou que é o sentimento de perda daquele bem ambiental ou essa mudança que foi gerada por aquele dano ambiental no estado de espírito individual ou ainda num estado de coletividade que perdeu ou teve um bem ambiental deteriorado. E aí também eu vou ter as duas esferas, a individual e a coletiva. O dano moral individual, ele foi muito já era pacífico há bastante tempo na questão ambiental, né? Que aquele caso é um dano pessoal, ou seja, a pessoa individualmente é afetada, que pleiteia uma reparação ou indenização pelo efeito psicológico decorrente das consequências sofridas por aquele dano ambiental. Então, por exemplo, é a questão do sofrimento, da tristeza, de ver, quando a gente pega, por exemplo, o caso de Mariana, que você teve do dia para a noite, né, toda uma região que foi soterrada e as pessoas perderam suas casas, as pessoas perderam a sua horta, as pessoas perderam seu pomar, as pessoas perderam seu modo de vida ali. Aquele dano ambiental gerou individualmente em cada uma série de consequências psicológicas, além da perda patrimonial dos bens que estavam ali naquele território. Na dimensão coletiva, isso já é mais recente, né? Se dá a partir de 2013, onde se reconhece que cabe dano moral coletivo, sendo que esse dano moral coletivo em matéria ambiental seria uma lesão na esfera moral de uma comunidade pela perda de um bem ambiental ou pela degradação de um bem ambiental. E que nesse caso eu não preciso demonstrar que aquela coletividade sentiu dor, repulsa, indignação, o que são requisitos exigidos no caso do dano moral individual. Para eu obter o meu dano moral individual, eu preciso demonstrar justamente o sofrimento, a dor, a repulsa, a indignação e como aquilo afeta a minha tranquilidade do meu ser. No caso do dano moral coletivo, não. Isso não é. Eu não preciso exigir isso. Porque parte-se meio que do pressuposto que a própria lesão a um bem que é coletivo, que pertence a todos, já geraria essa lesão na esfera moral da comunidade. E aí eu queria trazer para vocês
a decisão de 2013 do STJ, onde a ministra Eliana Calmon, ela consolida essa ideia da possibilidade do dano moral coletivo. E aí, como é que ela coloca? O dano ao meio ambiente, por ser um bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação a fim de resguardar o direito das futuras gerações ao meio ambiente equilibrado. É evidente que uma coletividade pode sofrer ofensa à sua honra, à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, costumes, tradições e ao seu direito ao meio ambiente salutar para si e seus descendentes. Isso não importa exigir que essa coletividade sinta dor, repulsa e indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. Essas decorrem do sentimento de participar de determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria individualidade à ideia do coletivo. Sendo assim, reconheço a possibilidade da existência do dano extrapatrimonial coletivo, podendo o mesmo ser examinado e mensurado. Claro que isso é um grande desafio, como mensurar esse dano moral coletivo. Mas a partir dessa decisão, se percebe cada vez mais na jurisprudência a aplicação não apenas do dano patrimonial, que precisa ser ressarcido, mas também do dano moral, que também precisa ser ressarcido. E aí eu vou ter, tanto na esfera coletiva, o que no caso do dano moral é algo recente, quanto na questão do indivíduo que tem os seus direitos de dano moral individual reconhecido. Qual que é a grande questão aqui? Seja o dano patrimonial quanto o dano moral individual, em ambos os casos, aquele indivíduo que está pretendendo ser ressarcido, ele precisa demonstrar o prejuízo que ele teve com o dano ambiental, tanto na esfera patrimonial quanto na esfera individual. Já na questão coletiva, isso se faz, né, com base em laudos que vão verificar o que é necessário para restabelecer aquele ambiente, a situação antes do dano, ou ainda, o que é outro desafio, fazer o cálculo da indenização quando não é possível restaurar aquele ambiente, né, e promover a reparação integral. Em muitos casos é comum que você tenha, além desse dever de tentar reparar o ambiente, que você tenha a indenização, porque primeiro, você não consegue repará-lo ao ponto que ele era, diante da complexidade dos ecossistemas, como da mesma forma, as pessoas ficaram um tempo com aquele meio ambiente que não tinha as mesmas condições daquele ambiente anterior ao dano. Então, portanto, sempre há um motivo para essa indenização. Então, o cálculo dessas indenizações, inclusive, é um dos grandes desafios do Poder Judiciário, que você, quando analisa situações semelhantes, percebe que há uma diferenciação no pagamento das indenizações muito grandes. Aqui, pessoal, a questão da acumulação das obrigações, eu trouxe para vocês a decisão do ministro Herman Benjamin, que traz no recurso especial número 198.727 de Minas Gerais essa questão da acumulação e também as teses ambientais do STJ que já consolidaram esse entendimento. Bom, agora que eu classifiquei para vocês, né, as diversas facetas do dano ambiental, né, seja em relação à questão da amplitude do bem protegido, quanto ao grau de reparabilidade dos interesses jurídicos envolvidos ou quanto à sua extensão, vamos classificar como ocorre essa responsabilidade civil. E essa responsabilidade civil, ela é orientada por uma natureza objetiva. Portanto, eu não preciso demonstrar portanto, não se discute se eu queria ou não aquele resultado. Na medida que aquele resultado ocorreu, eu me torno responsável por ele. Além da gente seguir, né, a corrente objetiva, se seguiu a teoria do risco integral. Na teoria do risco integral, basta a demonstração do nexo causal
ou seja, do liame, que vincule o resultado lesivo, dano, à conduta do suposto causador. Busca-se a existência da relação de causa e efeito entre a atividade e o dano. Então, esse formato de responsabilidade civil ambiental, ele é uma exceção à regra da responsabilidade civil, que se orienta por uma responsabilidade por culpa, né? Ou seja, eu queria aquele resultado, eu tinha um dolo, ou ainda eu fui negligente, imprudente ou imperito, ou ainda por ato ilícito. Na questão ambiental, essa discussão não importa. O empreendedor vai assumir por si só todas as questões e riscos da sua atividade. Portanto, eu não faço qualquer análise relacionada à culpa. Eu não analiso a subjetividade do agente. Mas a única coisa que eu vou buscar é a comprovação do evento danoso, ou seja, o dano, e do nexo causal com a fonte poluidora. Ou seja, há uma relação entre aquele dano e a fonte poluidora? Então há responsabilidade. E aqui eu não vou discutir se a atividade era lícita ou ilícita. Então não adianta eu dizer, não, a minha atividade tem todas as licenças ambientais, eu tinha as autorizações. Isso é irrelevante para os fins de responsabilidade civil ambiental. Outra questão que é extremamente importante dizer é que eu não posso aplicar aqui as causas de exclusão de responsabilidade civil, que é o fato de terceiro, caso fortuito e a força maior. Então, não importa que o acidente tenha acontecido porque houve fortes chuvas, né? Chuvas que nunca tinha... Não. É a minha atividade que causou? É. Então, não interessa se foi que o desmoronamento dali da minha barragem de rejeitos foi causado pela chuva ou pela minha má gestão da barragem. Claro que isso são elementos que na hora dos cálculos de indenização eles acabam influenciando o convencimento do juiz, mas em ambos os casos a empresa vai ser responsável pela recuperação. Outra coisa que é importante dizer é que vai ser responsabilizado aquele que direta ou indiretamente contribui para a ocorrência do dano, o que vai me levar à ideia da responsabilidade solidária. Além disso, eu tenho a inversão do ônus da prova. Em matéria ambiental, quando a gente está falando dessa questão dos danos, como são questões que envolvem, em muitos casos, perícia, e isso dificultaria o acesso à vítima e à própria sociedade. Então, o que vai fazer o Ministério Público? Ele vai dizer, olha, aconteceu o dano ali naquele local que está sob responsabilidade de fulano, então presume-se que o fulano foi o causador do dano. Então, ele que peço a inversão do ônus da prova, ele que comprove que não foi ele que causou esse dano. Isso, gente, leva à importância de que as empresas invistam em sistemas de gestão ambiental e de gestão de risco até para conseguir comprovar que aquele dano não foi gerado por elas, ou ainda que havia uma certa cultura de proteção e mitigar o risco da emergência de danos. Porque, como vocês viram, nessa estrutura da responsabilidade civil, o que eu posso argumentar de defesa é muito restrito. E, por fim, eu vou ter a desconsideração da pessoa jurídica. Então, com base nesse postulado de desconsideração da pessoa jurídica e que é orientada na teoria da menor consideração, eu posso solicitar que se desconsidere a pessoa jurídica, que se avance no patrimônio dos sócios, desde que se perceba que a pessoa jurídica não teria capacidade para responder pela recuperação do dano ambiental. Então, o que eu tenho de estratégias de defesa nesse âmbito da responsabilidade civil? Bom, essas estratégias são bastante restritas. Eu tenho a possibilidade de quebrar o nexo de causalidade, ou seja, demonstrar que o suposto causador do dano não é o seu responsável, e aí quem vai ter que fazer essa prova é o suposto causador do dano, até porque você tem uma inversão do ônus da prova.
Eu posso ainda demonstrar que não existiu um dano ambiental, então dizer, olha, não, na verdade, vocês estão colocando que teve um dano ambiental, mas não se gerou um dano ambiental, então vamos supor que apareceu um corante verde na água e aí o Ministério Público, olha, você causou poluição da água. Não, esse corante é um corante que ele tem uma permanência de 2 horas, ele é seguro, ele é atóxico, foi apenas para verificar se tinha um vazamento na minha rede de água. Eu percebi que não tinha, aliás, eu percebi que tinha um vazamento e acabou indo isso pelas águas pluviais para o rio, mas não causou nenhum dano. Eu posso relativizar a dimensão do impacto do dano ambiental. Esse é algo que costuma ser bastante utilizado, que é o dano existiu, porém ele não teve consequências tão graves quanto as alegadas. Isso é muito comum se vocês pegarem as defesas do caso de Mariana, né, ou de Brumadinho. São casos que você vê que as empresas tentam dizer, olha, o dano não é tão grave assim. Questionar a metodologia utilizada para o arbitramento do dano, então é muito comum que existam metodologias de valoração. Então, por exemplo, a CETESB tem uma metodologia de valoração para poluição causada por óleo lançado no mar. Só que essa metodologia, ela dá valores muito altos. Então, é muito comum que se questione essa metodologia e o tribunal aqui em São Paulo tem, por exemplo, aceitado isso, que realmente ela não é razoável. Outra coisa que vocês podem fazer é demonstrar que se tomaram todas as providências necessárias para mitigar o dano logo após a sua ocorrência. Em tese, isso em lugar nenhum está escrito, né, que isso vai melhorar a sua imagem em relação à responsabilidade, mas quando você analisa a jurisprudência, é algo que quando você olha cálculos de indenização, o Tribunal de Justiça, pelo menos aqui do Estado de São Paulo, ele leva em conta, e no caso daquelas empresas que tomam as providências logo após o dano, o valor das indenizações é inferior àquelas que não fazem nada. O que se explica, porque quanto antes eu enfrentar o dano, quanto antes eu buscar contê-lo, menor vai ser esse dano. E outra coisa que é importante é meio que demonstrar que a empresa possui uma cultura de prevenção. Claro que, de novo, não se ofere a questão da culpa. E aqui a empresa vai ser culpada, né? E não importa que ela tome todas as providências ou que ela possua uma cultura de prevenção a esse dano. Mas demonstrar isso no processo, de certa forma, beneficia que os valores indenizatórios não sejam tão altos quanto nos casos, por exemplo, de empresas que apresentam problemas nessa questão de problemas jurídicos na gestão ambiental. Então, a empresa está com uma licença vencida, a empresa ocasionou dano sem ter a licença ambiental, sem ter a autorização governamental necessária. Então, esse tipo de atitudes são atitudes que fazem com que as indenizações sejam um pouco superiores. Então, é importante que vocês demonstrem isso e, no caso de se envolverem, claro, com passivo, orientar esse poluidor, tome todas as providências para mitigar o dano. Porque, além de você conseguir reduzir esse dano, tomando as providências de forma rápida, você consegue que depois, no processo, você seja beneficiado com indenizações mais leves. E como é que eu construo, né? Já que a gente falou da questão da quebra do nexo de causalidade, vocês vão ver que não é tão fácil quebrar um nexo de causalidade. Tem uma decisão do STJ, que foi o ministro Herman Benjamin que redigiu, que ele coloca o seguinte, que para fim de apuração de nexo de causalidade no dano urbanístico ambiental e de eventual solidariedade passiva, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que faça, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que faça e quem se beneficia quando outros fazem. Como vocês percebem, esse nexo de causalidade
é bastante amplo. Claro que todas essas estruturas aqui, equiparam-se, quem faz, quem não faz, eu tenho que demonstrar, né, o que ele teria que ter feito e que ele não fez, né, para fazer essa correlação, né? Isso tem que ser demonstrado na ação civil pública, mas é muito fácil, então, você cair num processo ambiental e se caracterizar um nexo de causalidade. Outra coisa que é importante colocar é que, pela tese 9 do STJ, a obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza própria terrena. Aqui, nesse caso, se cria um nexo de causalidade específico para obrigações ligadas à propriedade. Então, cuidado na hora de adquirir um imóvel, verifique antes o passivo ambiental dele. Porque no momento que você efetuar a compra e venda, todo aquele passivo ambiental vai cair nos seus braços. Se é uma área contaminada, e claro, eu posso tentar cobrar de quem poluiu isso. Só que, por exemplo, o Ministério Público não tem obrigação nenhuma de processar quem poluiu, ele pode processar o atual proprietário, até porque em muitos casos, essas áreas contaminadas, quem fez esse dano já faliu, e não tem o dinheiro, e aí foi comprado por uma construtora que tem dinheiro, e essa construtora vai querer o quê? O MP vai falar, olha, então você vai fazer remediação. Então, sempre tenham em mente que isso vale também para as áreas de preservação permanente e para a reserva legal, que são instrumentos previstos no Código Florestal, que a gente vai ter na nossa próxima aula. Então, se eu chegar lá e ver que a propriedade não tem mata ciliar, eu já sei que se eu comprar aquela propriedade, eu vou ser responsabilizado por colocar a mata ciliar nela. Aqui, pessoal, eu trago a base, né, jurídica da desconsideração da pessoa jurídica, né? Então, é o artigo 4º da Lei 9605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. E eu queria falar um pouquinho também da responsabilidade civil do profissional. O profissional que vai fazer os laudos, que vai fazer a perícia, que vai fazer os estudos, né, que apresenta as informações para orientar o processo decisório das ações das empresas, ele tem uma responsabilidade subjetiva. Ainda bem. Então, quando vocês fazem um laudo ou quando vocês fazem um parecer sobre uma determinada viabilidade de um empreendimento ou algo do tipo, a responsabilidade de vocês é subjetiva. O que quer dizer isso? Que vocês vão ser responsabilizados desde que se caracterize, que vocês fizeram, as informações que, por exemplo, vocês colocaram ali, vocês tinham mesmo a ideia de colocar aquilo e vocês fizeram de forma intencional para, por exemplo, burlar a fiscalização. Foi um pouco o que aconteceu com os laudos de Brumadinho, onde se dizia que estava tudo bem com a barragem, e na verdade não estava. Isso foi feito para conseguir ter maior facilidade nos processos de licenciamento. Então, aí vocês têm dolo, vocês vão ser responsabilizados. Ou ainda vocês vão ser responsabilizados nos casos onde se demonstre que vocês agiram com culpa. Então, vocês foram imprudentes, imperitos ou negligentes. Então, por exemplo, vocês tinham que fazer uma vistoria em toda uma área, vocês só fizeram em metade, mas vocês pegaram e colocaram e partiram dizendo, olha, a gente fez a vistoria em tal área, mas já foi o suficiente para concluir que toda a área tinha as mesmas características, e daí vocês não perceberam que na área que vocês não visitaram tinha ali algo que tinha um valor ambiental distinto, e aí foi feita uma obra e aquela obra destruiu, por exemplo, um sítio arqueológico. Isso pode caracterizar, além de uma imperícia, uma eventual negligência. Tá? Então, tenham muito cuidado com o que vocês colocam nos laudos de vocês, nos pareceres técnicos, nas responsabilidades técnicas que vocês assinam, porque vocês podem sim ser responsabilizados. Então, pessoal, para finalizar, o que eu queria colocar para vocês?
A responsabilidade civil ambiental tem como foco a reparação, a compensação ou a indenização do dano ambiental. A reparação de um dano ambiental, ela tem que buscar, primeira coisa, é a reparação integral desse dano. Esse é o foco. Se essa reparação integral não for possível, aí é que eu vou para a ideia de compensação ou para a ideia de indenização. A responsabilidade civil, ela vai possuir natureza objetiva, ela é orientada pelo risco integral e com isso não se discute a culpa do causador do dano, nem se admitem excludentes de licitude. Então, eu não posso colocar a culpa na chuva, eu não posso colocar a culpa em um terceiro que prestou serviço para mim, eu não posso colocar a culpa em ninguém, a culpa recai sobre mim. O dano ambiental na dimensão coletiva, ele é imprescritível. Então, portanto, algo que eu faço hoje, eu posso estar sendo penalizado daqui a 30, 40 anos. Então, por isso, a importância de se ter uma responsabilidade ambiental na minha atuação. Enquanto na dimensão privada, ele prescreve a partir da ciência inequívoca dos efeitos do ato lesivo. Só que isso esse prazo prescricional vai ser interrompido pelo ajuizamento da ação de interesse difuso. Por quê? Porque no fim essa ação de interesse difuso é que eu vou ter realmente a ciência inequívoca dos efeitos do ato lesivo. E por fim, essa responsabilidade é solidária. E levem isso muito em conta, porque eu tenho casos que eu atuei que, por exemplo, foram lixões, né, em cidades do interior, clandestinos, onde se encontraram sacos com o logo de determinadas empresas, né? Um desses casos foi com o pessoal da Braskem. Então, se achou o logo da Braskem no meio de um monte de outros resíduos sólidos, que era um logo super antigo, que já não era mais o utilizado atualmente pela Braskem, que eu até acredito que não foi a Braskem a responsável por jogar, que foi alguém que adquiriu aquele produto e jogou ali, mas a Braskem acabou sendo responsabilizada por isso. Então, o Ministério Público local entrou com uma ação civil pública contra a Braskem e contra outras empresas também que encontraram os logos ali, para que elas fizessem a remediação da área. E no final, essas empresas assinaram um termo de ajustamento de conduta para fazer isso, tá? Então, a responsabilidade civil tem um peso muito grande. Então, vocês como futuros, aqueles que forem atuar na área de engenharia ambiental, principalmente, ou mesmo engenharia do petróleo, tenham a noção da responsabilidade que vocês têm em buscar formas de evitar o dano ambiental. Porque uma vez que esse dano ambiental ocorre, a empresa não vai conseguir escapar de ter que remediá-lo. O máximo que os advogados vão conseguir vai ser diminuir o tamanho das indenizações ou ainda negociar, tentar dizer que tais ações de reparação não são necessárias. É isso que vai poder ser feito. Então, pessoal, por esse momento, nesse primeiro bloco, terminamos responsabilidade civil. Não esqueçam de assistir as nossas próximas aulas, que é responsabilidade administrativa e responsabilidade penal, mas que eu decidi desmembrar a responsabilidade civil, porque ela era bem mais longa e mais complexa. Então, espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.